Jesus nos orientou a buscarmos em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Mas o que é buscar o reino de Deus? Como conseguir isso? O reino de Deus se manifesta de três formas, e é sobre isso que vamos falar hoje, aqui no Momento com o Evangelho. Como eu disse para vocês, o reino se manifesta de três formas. Então, quando Jesus chega e inicia o seu ministério, tanto João Batista como ele disseram: é chegado o reino de Deus. O reino chegou. Então Jesus veio, amarrou o valente e saqueou seus bens e possuiu esse lugar. O que é o reino de Deus que ele veio trazer? O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus não é o céu. O reino de Deus não é nada disso. Jesus, como eu sempre tenho dito para vocês, não veio trazer ou fundar religião nenhuma. Ele veio trazer uma espiritualidade, um estilo de vida, em que a base dessa espiritualidade, esse estilo de vida, é o amor ao próximo. Eu entendo o amor e faço o amor ao próximo, ok? Então é exatamente isso que ele diz para Nicodemos em João capítulo 3. Então, esse reino é o mesmo que o novo nascimento. Eu entendo o Evangelho, eu quero o Evangelho, eu faço parte do Evangelho, o Evangelho faz parte de mim. Ou seja, do reino de Deus, a espiritualidade, o estilo de vida, ok? Então, quando eu entendo o Evangelho, as propostas do Evangelho, faço parte do Evangelho, o Evangelho faz parte de mim, eu entendo o amor e vivo o amor ao próximo, ainda que esse próximo seja o meu inimigo, eu entendi o reino de Deus. Eu busquei e encontrei o reino de Deus. Então essa é a primeira manifestação do reino. A segunda, Jesus diz o seguinte, preste atenção: quando disserem para vocês, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali, não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. E Paulo vai dizer em Romanos 14, 17, o reino de Deus não é feito de comida e nem bebida, mas alegria e paz no Espírito. Nessa segunda característica, reino de Deus e salvação são a mesma coisa, ok? É lógico que salvação é a vida eterna, não temos dúvidas disso aí, mas 95% das vezes que a Bíblia fala de salvação e de reino de Deus, não está falando sobre a vida eterna, está falando do quê? O mundo está desabando na minha cabeça, está tudo dando errado, catástrofe em cima de catástrofe, tragédia em cima de tragédia, e eu, apesar de me entristecer, eu continuo em paz, tranquilo, sem sofrimento, sabe? Sem angústia, sem desesperos, sem ansiedade. Este é o que é salvo, este é o que entrou no reino de Deus. Tá? O salvo, o que entrou no reino de Deus, 95% das vezes que a Bíblia fala de salvação e reino de Deus, tem a ver com isso. Fala de reino de Deus como salvação? Sim. Como vida eterna? Sim. E de salvação como vida eterna? Sim. 95% das vezes. É o que Paulo vai dizer lá em Filipenses 4, 7. A paz de Deus, que vai além de todo entendimento, que excede todo entendimento, guardando a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Esse entrou no reino, o reino entrou nele. Este é aquele que tem o reino de Deus dentro dele. Tudo dando errado, a figueira não floresce, o fruto da oliveira minta, a videira não dá o seu fruto, não tem gado no curral, mas eu continuo me alegrando no Senhor. Esse é o segundo aspecto, algo que está dentro de mim, ok? Algo que está dentro de mim. E o terceiro aspecto é quando Jesus voltar e implantar literalmente o seu reino, onde nós vamos estar nos novos céus e novas terras, ok? Com corpo glorificado, assim como Cristo tem um corpo glorificado, ressuscitado e corpo glorificado. Aí vai ser implantado o reino e nós vamos servi-lo em todos os multiversos, ok? Então esses são os três aspectos. Há um problema muito sério com o religioso. Toda vez que fala de reino de Deus, ele pensa que é a placa, a denominação, o lugar que ele frequenta, a igreja, o prédio que ele frequenta, ou é ir para o céu. Então esses três aspectos,
a espiritualidade, o estilo de vida que Jesus veio trazer, baseado no Evangelho, puro e simples. Eu entendo, eu pratico o Evangelho, eu entrei no Evangelho, o Evangelho entrou em mim, então eu nasci de novo. Uma paz, uma tranquilidade, algo que está dentro de mim, e o reino que ele vai implantar. Eu quero orar com você agora, que deseja entrar no verdadeiro Evangelho, e que o verdadeiro Evangelho entre em você. Você que deseja que essa paz, que excede todo o entendimento, faça parte da sua vida também. Porque a vida eterna, o estar no novo céus e nova terra, já foi garantido para mim e para você, com a cruz e a ressurreição de Cristo. Ok? Pai, muito obrigado. O Senhor não só nos orienta, de uma certa forma, é uma exigência, né, que temos que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, mas o Senhor nos ensina o que é e nos dá ferramentas para buscarmos este reino e essa justiça, Pai. Nos ajuda a entendermos o seu Evangelho, nos ajuda a entendermos, Pai, a espiritualidade, o estilo de vida, e queremos fazer parte dessa espiritualidade, desse estilo de vida. Eu peço também, ó Deus, que o Senhor venha tirar todo o sofrimento, toda angústia, todo medo, meu Pai, toda sofreguidão, meu Pai, toda ansiedade. Eu peço ao Senhor que nós tenhamos paz, que a salvação do Senhor, que o reino do Senhor proteja a nossa mente, o nosso coração, com uma paz que excede todo entendimento. É o que eu peço ao Senhor, em nome do Evangelho, em nome da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Um abraço, até o próximo, fique com Deus.